Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 25 de 2 Reis relata a queda de Jerusalém diante da Babilônia, um momento decisivo e doloroso na história de Judá. Esses versículos mostram o cumprimento dos juízos de Deus diante da desobediência persistente do povo, mas também apontam para a soberania divina que permanece mesmo em meio à destruição e ao exílio. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Reis 25 do livro de 2 Reis da Bíblia. A queda de Jerusalém. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. 3 No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. 4 Então o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção da Arabá. 5 Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram. 6 E ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia, em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. 7 Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. 8 No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. 9 Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. 10 Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. 11 E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. 12 Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. 13 Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. 14 Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. 15 O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo o que era feito de ouro puro ou de prata. 16 As duas colunas, o tanque e os suportes, que Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que podia ser pesado. 17 Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. 18 O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. 19 Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. 20 O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia, em Ribla. 21 Lá, em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. 22 Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá.
23 Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho do netofatita Tanumete, e Jazanias, filho de um maacatita, todos os líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. 24 Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: Não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. 25 Mas, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. 26 Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilônios. Jecônias é libertado. 27 No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão, no 27º dia do 12º mês. 28 Ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. 29 Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. 30 E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Análise textual. Esse capítulo, 2 Reis 25, é um dos mais dramáticos de toda a Bíblia, porque descreve o momento da queda definitiva de Jerusalém e o início pleno do exílio babilônico. Vou te explicar em blocos para clarear o significado. Versos 1-7, o cerco e a captura de Zedequias. Nabucodonosor cerca Jerusalém no 9º ano do reinado de Zedequias e o cerco dura quase 2 anos. A fome se torna insuportável, até que os muros são rompidos. Zedequias e seus soldados tentam fugir, mas são capturados perto de Jericó. O rei é levado a Nabucodonosor. Seus filhos são mortos diante dele. Depois, ele tem os olhos furados e é levado acorrentado para a Babilônia. Isso mostra o fim humilhante de Zedequias e também simboliza o juízo de Deus. Ele viu a morte da sua descendência e, depois, não veria mais nada. Versos 8-21, a destruição do templo e o exílio. Nebuzaradã, comandante babilônio, entra em Jerusalém e incendeia o templo do Senhor, o palácio e todas as casas importantes. Os muros da cidade são derrubados, sinal de que Jerusalém perde sua proteção. O povo é levado para o exílio, restando apenas os mais pobres para trabalhar na terra. Os objetos do templo, ouro, prata, bronze, são saqueados, cumprindo o que Deus já havia advertido pelos profetas. Os líderes religiosos e militares que sobraram são levados a Nabucodonosor e executados em Ribla. Aqui vemos o ponto máximo do juízo. O templo, símbolo da presença de Deus, é destruído. Judá perde rei, templo, cidade e liberdade. Versos 22-26, o governo de Gedalias e a fuga para o Egito. Nabucodonosor nomeia Gedalias como governador sobre os que restaram em Judá. Gedalias aconselha o povo a cooperar com a Babilônia para que vivam em paz. Mas Ismael, descendente da linhagem real, o assassina junto com alguns babilônios. Por medo da represália, o povo foge para o Egito. Aqui vemos a tragédia se aprofundando. Mesmo depois da destruição, a desunião e a violência interna impedem a estabilidade. Muitos acabam indo para o Egito, justamente o lugar de onde Deus havia libertado Israel séculos antes. É como se a história tivesse regredido. Versos 27 e 30, a libertação de Joaquim, Jecônias. Muitos anos depois, já na Babilônia, o rei Evil-Merodach, sucessor de Nabucodonosor, tira Joaquim, também chamado Jecônias, da prisão. Ele lhe dá honra, permite que se sente à sua mesa e lhe garante uma pensão vitalícia. Esse final abre uma brecha de esperança. Apesar do juízo, a linhagem de Davi não é apagada. Joaquim, descendente de Davi, ainda é preservado. Isso se conecta com a promessa messiânica que, mais tarde, se cumpre em Jesus. Mensagem central do capítulo. Primeira, Deus cumpre o que anuncia. Os profetas haviam advertido por anos, e agora a destruição acontece exatamente como dito. Segunda, o pecado persistente traz consequências sérias. A idolatria, injustiça e violência de Judá levaram à perda da terra, da cidade e do templo. Terceira,
Mesmo no juízo, Deus mantém uma semente de esperança. Joaquim é preservado, mostrando que a aliança com Davi não foi esquecida. Quarta, sem Deus, a terra perde sua identidade. Judá foi destruído não só militarmente, mas espiritualmente, porque tinha abandonado o Senhor. Em resumo, 2 Reis 25 é o capítulo da queda, mas também um lembrete de que o propósito de Deus não termina no juízo. Há disciplina, mas também a promessa de restauração futura. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!